Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Hoje estamos aqui mais uma vez na nossa aula de estatística, porém de uma forma diferente da usual. Vamos ver a distância, mas não se preocupem que vocês não vão ter defasagem no conteúdo. Então, anteriormente, a gente viu que a estatística é a disciplina que trabalha com dados, com números. Nós podemos representar esses números de uma forma gráfica, por tabelas, como nós vimos anteriormente. Só que muitas vezes, quando a gente for trabalhar com resultados, nós temos que analisar esses resultados. Como que a gente vai fazer isso? Por meio do chamado medidas numéricas descritivas. Então, as medidas numéricas descritivas vão fazer isso, vão nos ajudar a analisar os números que a gente está interessado, os valores. Será que eles estão bons? Será que eles estão adequados? Será que eles são confiáveis? Então, nós temos que fazer essas análises. Aí vem o que se chama medida de tendência central, ou simplesmente tendência central. Vamos imaginar uma situação bem simples, uma avaliação. Então, o aluno tirou na primeira avaliação 5. Na segunda avaliação, ele tirou 7. Como é que eu faço a média dessa avaliação? Vou chamar aqui a média de M. 5 mais 7, 12, divididos por 2, igual a 6. Ou seja, a média entre 5 e 7 é 6. O valor médio é um valor de tendência central. Ele tenta puxar para o meio entre esses dois valores. Então, existem diversas medidas de tendência central. Ela corresponde à extensão que os valores se agrupam em torno do valor central. No caso aqui, o valor central é 6. Nem sempre a média vai ser a medida mais adequada. Vamos supor que eu fiz uma média de salário entre duas pessoas. E deu lá que a média de salário, 25 mil. Então imagine, nossa, que bom, os caras ganham 25 mil, o salário tá alto. Mas se eu falar para você que a primeira pessoa que eu perguntei, que eu questionei, ganha R$1.000. E a segunda ganha 49 mil. Então, qual que é a média entre R$1.000 e 49 mil? Então, o valor total, a soma dá 50 mil, divididos por 2, 25 mil. Mas nenhum dos dois ganha 25 mil, porque tem um que ganha muito menos e tem um que ganha muito mais. Então, a média, nesse caso, não é um valor nada justo, porque o cara ganha R$1.000 e vai dizer que tem uma média de um salário de 25 mil. Os valores, às vezes, têm uma medida que variam em torno da média. O quanto esses valores se dispersam, o quanto eles se afastam em relação ao valor central, essas são chamadas de medidas de variação. Então, são as duas grandezas que a gente vai estudar hoje, a tendência central e a variação. Então, as medidas de tendência central, primeiramente. Então, a maior parte do conjunto de dados mostra uma tendência em torno do valor central. Então, a maioria das análises, se você fizer, isso vai acontecer. Ou seja, a medida de centro é o valor no meio do conjunto de dados. Então, a primeira relação de tendência central que a gente vai ver é a média aritmética. Então, os valores médios, eles são representados com uma barrinha por cima, como você está vendo aqui, um X com uma barrinha por cima. Então, eu quero um tempo médio. Posso chamar de T, posso chamar de X, com uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima é o tempo médio. Quero uma temperatura média. Vou chamar um T maiúsculo, colocar uma barrinha em cima. Uma pressão média, mesma coisa, com uma barrinha em cima. Então, essa barrinha em cima é a média. Esse símbolo que nós temos aqui, ele se chama somatório. Então, é o somatório de xi. Esse xi é um x1, x2. Por exemplo, a média, que eu usei no exemplo, era 6 e 7. Então, como que seria a média de duas notas? Então, x1 mais x2 divididos por 2. Valor médio. E se fossem 3 notas, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar os 3 termos e dividir a soma desses 3 termos por 3. Então, assim eu faço média. Eu somo o número de termos que eu tenho dividido pelo número de termos. Então, a gente vai ver na sequência aqui um exercício. Então, é bem importante que você tente fazer esse exercício. Se possível, pause o vídeo, resolva, porque daí eu vou passar a resolução na sequência. Mas tente fazer para ir me acompanhando, para ver se você tem dúvida ou não. Então, como que é o nosso exercício aqui? Para 10 dias de trabalho consecutivos, são apresentados os tempos para uma determinada pessoa se arrumar ao acordar e sair para trabalhar. Determine o tempo médio que a pessoa leva para se arrumar. Então, por exemplo, você tem 10 dias. No primeiro dia, ela levou 39 minutos.
No quinto dia, ela também levou 39 minutos. No sétimo dia, 40 minutos. No nono, 44 minutos. No 10º dia, 35 minutos. Eu quero achar o que o exercício pede. O tempo médio. Então, como é que eu vou resolver isso? Vamos colocar a resolução aqui, para vocês enxergarem. Então, o tempo médio, eu chamei aqui de T e coloquei uma barra em cima. Então, o que eu fiz? Eu somei os 10 valores e dividi esse valor por 10. Então, quando a gente olha ali, o valor está dividido por 10. Então, somando esses 10 valores, o resultado está aqui, ó, 396 divididos por 10 dá 39,6 minutos. Então, o que eu tenho aqui nesse exercício? O que eu tenho a resposta? Eu tenho o chamado valor do tempo médio. Então, eu tenho o tempo médio que essa pessoa leva para se arrumar. Tem dia que ela levou mais, tem dia que ela levou menos, mas essa é uma medida de tendência central. Então, vamos dar continuidade aqui. Essa foi a resolução do exercício. Uma outra medida de tendência central é a mediana. Então, o que é a mediana? É um conjunto de dados ordenados e a medida de centro, que é o valor do meio. Então, assim, primeira coisa, um conjunto de dados ordenados. Deixa eu pegar uma série de valores. Por exemplo, 12, 9, 23, 62 e, sei lá, 18. Então, a primeira coisa, para eu achar a mediana, que a gente está estudando aqui, eu tenho que ter um conjunto de dados o quê? De valores o quê? Ordenados. Então, eu tenho que colocar em ordem. Então, vai do menor para o maior. Quem que é o menor ali? O menor é o 9. Depois, o próximo é o 12. Aí, na sequência, vem o 18, 23 e 62. 23 e 62. Então, quantos termos eu tenho aqui? Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um conjunto de dados ordenados, eles estão ordenados. É a medida de centro, ou seja, o valor aqui do meio. Se eu tenho 5 termos, eu tenho 2 para a esquerda, 2 para a direita, quem que é meu valor do meio? 18. Então, 18 é o meu valor do meio. Então, nesse caso aqui, a mediana é 18. Beleza? Agora, se eu tivesse mais um termo, se eu não tivesse... se eu tivesse mais um número ali, por exemplo, se eu tivesse mais um 9, aí você teria que colocar os valores ordenados da mesma forma. 9, o 9 aparece duas vezes, então ele se repete. 9, 9, 12, 18, 23 e 62. Agora eu tenho 3 termos à esquerda e 3 termos à direita. Eu não tenho exatamente um valor médio. Então, o que acontece aqui se eu não tenho esse valor médio? Eu tenho que fazer a média entre os dois valores que estão no meio. Quem que está aqui no meio? Quem está no meio é o 12 e o 18. Então, a mediana é a média entre o 12 e o 18. Então, vamos pensar aqui, ó, 18 mais 12 dá 30. 30 divididos por 2, 15. Então, nesse caso aqui, a mediana seria 15. Então, o que é a mediana? Em um conjunto de dados ordenados, se um determinado número se repete, você tem que colocar ele mais de uma vez. É a medida de centro, é o valor do meio. Se o valor do meio no conjunto de dados, ele segue algumas seguintes regras. Tá? Então, ó, é o valor do meio quando ele é ordenado, que nem eu falei ali no slide anterior. E quais são as regras? Então, a primeira regra, se o número de termos for ímpar, a mediana corresponde ao valor do meio na ordem classificada. Então, se eu tenho ímpar, como o primeiro caso que eu vi ali, vamos voltar no slide anterior, o valor é o 18. Agora, se ele for par, é um pouquinho diferente. Se o número de termos for par, a medida corresponde à média aritmética dos dois valores que estão no meio. Então, no exercício anterior, quem que foi os valores do meio? 12 e 18. Então, a mediana é a média aritmética dos dois. Então, eu espero que seja bem claro, a ideia é bem simples. Agora, vamos resolver um exercício. Então, o mesmo exercício que a gente fez anteriormente, para encontrarmos o tempo médio,
nós vamos utilizar para achar a mediana. Então, aqui eu tenho 10 tempos. Mais uma vez, eu reforço, pausa o vídeo, tenta resolver e vamos lá para a resolução. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar os números em ordem, certo? Então, os números aqui estão colocados em ordem. Então, o menor é o 29, o 39 aparece 2 vezes, o 44 também, e o maior é o 52. Eu tenho 10 termos. Se eu tenho 10 termos, eu não tenho um termo central, eu tenho 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, do 29 ao 39, eu tenho 5 termos. Do 40 ao 52, eu tenho 5 termos. Então, a mediana é o quê? É a média entre esses dois termos. Quem que são esses dois termos do meio? O 39 e o 40. Então, como é que eu vou fazer isso? 39 mais 40 dividido por 2, a mediana vai dar 39,5. Tá claro até aqui, gente? Espero que esteja bem tranquilo, tá? Vamos dar continuidade. Então, a moda. O terceiro termo de medida central que a gente vai ver é chamado de moda. O que é moda? É como você pode pensar, o que uma roupa está na moda? É o que todo mundo está usando, né? É uma tendência. Aqui, a moda é o valor que aparece com maior frequência, aquele que parece o maior número de vezes. Então, se você tem uma série numérica aqui, vou pegar uns números quaisquer. 4, 8, 2, 19, 8, 5, 21. Tem algum número que se repete? Tem aqui. No caso, é o 8. Então, o 8 é o número que aparece com a maior frequência. Então, a moda do exercício aqui é 8. Poderia ter mais um número nessa sequência, por exemplo, se eu tivesse mais um número 5, aí o 5 também ia aparecer 2 vezes. Aí o exercício tem a moda, o 8 e o 5, nesse caso, acrescentando um número a mais ali. Então, a moda é o valor que aparece com maior frequência. Só que tem algumas situações que você pode ter mais de uma moda, ou pode ter uma situação que nenhum número se repete. Então, o que acontece? Se tiver 2 valores que é moda, esse número é chamado de bimodal. Se eu tiver mais de dois números que são moda, ele é chamado de polimodal. Se não tiver nenhum número que se repete, então não existe uma moda, é chamado de amodal. Então, agora vocês já sabem, é com vocês a análise. Vocês vão pegar o mesmo exercício anterior, o exercício do tempo, e achar a moda. Ou seja, tem que ver aquele que aparece maior número de vezes. Então, como que a gente resolve aqui? Vamos lá fazer a resolução aqui. Então, peguei todos os números aqui, do jeito que eles aparecem no enunciado, copiei ali do exercício 1, por isso que está esses sinaizinhos de mais, e já destaquei para vocês. O 39 aparece 2 vezes, o 44 também. Então, eu tenho 2 modas, a moda tanto 39 quanto 44. Por isso, esse elemento ele é chamado de bimodal. E esse é o valor da moda. Beleza, pessoal? Daqui a pouco nós continuamos com a parte 2.